Em um mundo marcado por incertezas, perdas, pressões sociais e crises internas, a maioria das pessoas vive em busca de segurança. Buscam algo que não se abale, uma base sólida para enfrentar os ventos da vida. Mas a realidade é que a vida nunca deixará de nos testar. Haverá dores, frustrações, obstáculos, pessoas difíceis, situações que não controlamos. É justamente aí que surge a necessidade de uma força invisível, aquela que não se apoia apenas nas circunstâncias externas, mas que nasce dentro de nós. Essa força é o encontro entre duas fontes de sabedoria, o estoicismo e a espiritualidade. O estoicismo nos ensina que não temos controle sobre o mundo, mas temos controle sobre nossas reações. Não podemos impedir as tempestades, mas podemos aprender a enfrentá-las sem perder a calma. A espiritualidade, por sua vez, nos lembra que não somos apenas corpo e mente, mas também alma. Ela nos conecta com algo maior, com a fonte divina que nos guia, fortalece e transforma. Quando essas duas perspectivas se encontram, nascem almas inabaláveis, pessoas que não vivem à mercê do caos, mas que permanecem firmes, serenas e confiantes, mesmo quando tudo parece desmoronar. Imagine um navio em alto mar. Ele não pode controlar a intensidade dos ventos nem a fúria das ondas, mas pode controlar a firmeza do leme e a direção da vela. O estoicismo nos ensina a segurar o leme, a não permitir que nossas emoções nos arrastem para o desespero. A espiritualidade é o vento invisível que sopra em nossa direção, lembrando-nos que não estamos sozinhos, que existe um propósito mesmo nas tempestades. Juntos, esses dois elementos transformam qualquer ser humano em alguém capaz de atravessar os mares da vida com coragem e sabedoria. Uma das maiores lições do estoicismo é o conceito de amor fati, o amor ao destino. Aceitar o que a vida nos dá, não com resignação passiva, mas com confiança de que tudo faz parte de um grande processo de crescimento. Espiritualmente, essa visão se alinha ao que Jesus disse: "No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo." Não se trata de fugir da dor, mas de aprender com ela. O sofrimento deixa de ser um inimigo e passa a ser um professor. Cada dificuldade se transforma em um degrau rumo ao amadurecimento da alma. Mas como cultivar essa força invisível? O estoicismo nos orienta a praticar a disciplina mental, observar nossos pensamentos, não nos deixar dominar por paixões descontroladas, treinar a resiliência diariamente. Já a espiritualidade nos leva à prática da oração, da meditação, da entrega a Deus. Quando unimos essas duas práticas, criamos um campo de força interior. A mente aprende a se aquietar diante do caos, enquanto o espírito encontra paz ao se conectar com a fonte. Esse equilíbrio gera uma presença magnética, pessoas que não precisam gritar para serem ouvidas, porque sua serenidade fala por elas. É importante entender que ser inabalável não significa ser insensível, não significa não sentir dor, tristeza ou medo. Significa não ser dominado por eles. Significa reconhecer a tempestade, mas manter o coração firme. Os estoicos, como Sêneca e Marco Aurélio, enfrentaram perseguições, perdas e guerras, mas permaneceram fiéis à serenidade interior. Os grandes mestres espirituais, como Jesus, Buda e tantos outros, também enfrentaram provações inimagináveis, mas não permitiram que o ódio ou a desesperança os vencessem. O segredo deles era a mesma força invisível que está disponível para cada um de nós. A vida moderna nos empurra para a pressa, para a ansiedade, para o excesso de estímulos.
somos bombardeados por informações, opiniões e comparações constantes. Isso nos fragiliza, nos faz sentir pequenos diante de um mundo gigantesco. Mas quando acessamos essa força invisível, redescobrimos que a verdadeira grandeza não está em controlar o mundo externo, mas em governar o nosso mundo interno. A paz não depende de circunstâncias perfeitas, mas da capacidade de encontrar equilíbrio em meio ao caos. Essa força invisível também é o que nos protege contra a manipulação do medo. Quantas vezes somos dominados por preocupações sobre o futuro ou por mágoas do passado? O estoicismo nos ensina a viver no presente, porque só o presente está em nosso controle. A espiritualidade reforça isso ao nos lembrar que o presente é o lugar onde Deus age. O passado é aprendizado, o futuro é esperança, mas o presente é um presente divino. Viver o agora com consciência e fé é a chave para a serenidade. E essa força é invisível porque não pode ser medida por status, dinheiro ou conquistas externas. Uma pessoa pode perder tudo, mas se tiver essa força, ainda assim será rica. Pode ser humilhada, mas não perderá a dignidade. Pode ser ferida, mas não perderá a capacidade de amar. Porque essa força não vem do mundo, vem de dentro. Ela é a combinação da sabedoria prática do estoicismo com a profundidade espiritual que nos conecta com Deus. Por isso, se hoje você sente que a vida está instável, que tudo parece frágil e incerto, lembre-se, a verdadeira estabilidade não está fora, está dentro. A cada dificuldade você tem a oportunidade de cultivar essa força invisível. Cada desafio é um chamado para se tornar mais forte, mais consciente, mais conectado à sua essência. Deus não promete uma vida sem dores, mas promete estar com você em cada passo. E é nessa união entre razão e fé que nasce a alma inabalável. Se olharmos para história, perceberemos que os grandes homens e mulheres que transformaram o mundo não eram necessariamente os mais ricos, nem os mais poderosos no sentido material. Eles eram, acima de tudo, inabaláveis por dentro. Gandhi, por exemplo, desafiou um império não com armas, mas com uma força invisível, a serenidade interior e a convicção espiritual. Marco Aurélio, governando um dos maiores impérios da história, escreveu em seu diário reflexões estoicas para lembrar a si mesmo de que a verdadeira vitória não estava em dominar povos, mas em dominar o próprio coração. Jesus, em sua caminhada, mostrou que o poder de transformar vidas não vinha de riquezas ou de exércitos, mas de uma força espiritual inquebrantável que brotava do amor e da fé. Esses exemplos nos mostram que a força invisível é o alicerce de qualquer transformação duradoura, porque o mundo pode até se encantar com aparências, mas só respeita de verdade quem tem consistência interior. E essa consistência não se compra, não se conquista da noite para o dia. Ela se constrói em silêncio, nas pequenas escolhas do cotidiano, nos momentos em que você decide não se render às paixões descontroladas e sim permanecer firme, conectado à sua essência. O estoicismo nos convida a refletir. Quantas coisas você sofre hoje que na verdade estão fora do seu controle? Quantas energias são gastas tentando mudar pessoas, circunstâncias ou resultados que simplesmente não dependem de você? Essa é a raiz da frustração. Mas quando você aceita, como um estoico, que sua responsabilidade é apenas com aquilo que está ao seu alcance, suas atitudes, seus pensamentos, sua postura diante da vida, você recupera a liberdade.
Já a espiritualidade completa esse raciocínio, mostrando que ao entregar a Deus o que não pode ser mudado, você descansa. A soma dessas duas visões é libertadora. Mas não basta apenas aceitar. O caminho também exige disciplina. O estoicismo fala do treino diário, do cultivo da virtude como hábito. Virtude para eles era viver de acordo com a razão, com o que é correto, com o que está alinhado à natureza. A espiritualidade dá um passo além, viver de acordo com a vontade divina, buscando em oração e meditação a sabedoria para agir corretamente. Quando esses dois caminhos se encontram, a disciplina não é apenas mental, mas também espiritual. Você não apenas controla suas reações, mas direciona sua vida para um propósito maior. Essa força invisível se manifesta sobretudo em momentos de crise, quando perdemos alguém, quando uma porta se fecha, quando a vida parece injusta. É nessa hora que descobrimos se estamos construindo nossa casa sobre a areia ou sobre a rocha. Quem vive apenas de aparências desmorona, mas quem cultivou essa força por dentro permanece de pé. E mais, transforma sua dor em ensinamento, sua fraqueza em testemunho, sua queda em degrau para a elevação. Um coração inabalável não é frio nem insensível. Pelo contrário, é um coração capaz de amar ainda mais, porque ao não ser escravizado pelas paixões e pelas circunstâncias, ele se torna livre para escolher o amor, a compaixão e a bondade. O estoicismo ensina a não se deixar dominar pela raiva, pela inveja, pela cobiça. A espiritualidade acrescenta o mandamento de amar o próximo como a si mesmo. A fusão desses dois princípios gera um ser humano que não é guiado pelo ódio nem pela vingança, mas pela serenidade e pelo amor. Essa é a força invisível em sua expressão mais elevada. Outro ponto importante é que essa força invisível não é um dom reservado para poucos iluminados. Ela está disponível para todos. Qualquer pessoa, independentemente da sua origem, crença ou condição social, pode começar a cultivá-la hoje. Basta dar pequenos passos, observar seus pensamentos antes de reagir, praticar a gratidão diária, aprender a silenciar a mente para ouvir a voz interior, entregar suas preocupações a Deus. É no simples que a grandeza se constrói. E talvez você pergunte, mas como eu sei se já tenho essa força dentro de mim? A resposta é simples. Observe como você reage às dificuldades. Se a cada obstáculo você se desespera, se perde a paz por qualquer contrariedade, ainda há muito a ser cultivado. Mas se mesmo diante da dor você consegue respirar fundo, confiar e seguir em frente, então essa força já está nascendo dentro de você. Ela não se mede pela ausência de problemas, mas pela presença de serenidade em meio aos problemas. Essa é a verdadeira revolução que precisamos no mundo hoje. Vivemos em tempos de ansiedade coletiva, de pressa desenfreada, de corações frágeis. As pessoas buscam força em títulos, em posses, em validação externa, mas tudo isso é instável. Tudo isso pode ser perdido de uma hora para outra. Só a força invisível, cultivada no silêncio da mente e no altar da alma, é capaz de sustentar uma vida plena. Por isso, a mensagem é clara. Não espere que o mundo se torne mais fácil para você ser feliz. Torne-se mais forte para enfrentar o mundo como ele é. Não espere que as pessoas mudem para você ter paz. Cultive a paz dentro de si. Não espere que as circunstâncias se alinhem para você encontrar propósito. Descubra o propósito que já existe em você alinhado à vontade divina. Essa é a postura de quem carrega a força invisível.
E nunca se esqueça, essa força não é visível aos olhos, mas é sentida por todos ao seu redor. As pessoas vão perceber em você algo diferente, vão notar sua calma em situações tensas, sua firmeza em momentos de crise, sua esperança em tempos de escuridão. E isso vai inspirá-las, porque no fundo, todos buscamos esse estado, e quando alguém o manifesta, abre caminho para que outros também acreditem que é possível. Então hoje, faça a escolha de cultivar essa força invisível. Permita que o estoicismo discipline sua mente e que a espiritualidade fortaleça sua alma. Caminhe com coragem, com serenidade e com fé, porque quando razão e espírito se unem, nada pode abalar a sua essência. Você se torna de fato uma alma inabalável.